Comecei. Bom dia, hoje estamos aqui com o professor Thiago Alves de Física e a gente vai fazer algumas perguntas para ele relacionadas às usinas nucleares e à energia nuclear. Bom, a primeira pergunta que a gente tem aqui é em que ocasiões do nosso dia a dia a gente se expõe à radiação? Muito boa a sua pergunta. Primeiro eu queria dizer que é um prazer estar contribuindo aí para a pesquisa de vocês, viu? Então, nós temos que separar as radiações em dois tipos. Tem radiações que são ionizantes, aquelas que causam anomalias na nossa constituição. Por que elas causam essa anomalia? Porque elas modificam a estrutura da matéria. E tem radiações que são não ionizantes. Essas são mais comuns no dia a dia da gente, né? Por exemplo, a exposição ao sol, quando a gente leva um alimento ou alguma coisa dentro do micro-ondas, por exemplo. Agora, falar em fazer mal ou não, isso é muito relativo também, Letícia. Por quê? Vamos explicar aqui para vocês poderem entender. O que a gente chama de mal de uma radiação tem vários fatores. O que pode ser ruim para o nosso organismo? Uma exposição indevida a qualquer tipo de radiação, seja ela ionizante ou não. Mas a radiação ionizante, que é aquela que muda a estrutura da matéria, ela sempre é maléfica. Por quê? Porque ela vai causar uma anomalia na constituição atômica de uma molécula, de algo dentro do nosso organismo. Aquela ideia de que a gente pega, por exemplo, eu desenvolvi o câncer porque eu fui exposto a um tipo de radiação. Isso é verdade, e essa radiação causou mais do que uma queimadura, causou aí uma lesão ou até mesmo uma anomalia dentro da nossa composição genética. Bom, a nossa última pergunta que a gente tem aqui para você é o que fazem com o lixo que é gerado na energia nuclear e nas usinas nucleares? Essa também é uma boa pergunta, mas que requer aí uma resposta talvez até bem elaborada, né? Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: esse é um grande problema. Descobriu-se uma energia vantajosa, que é a energia nuclear. Só para explicar para vocês, a gente sabe que a energia nuclear ela é produzida a partir da fissão, da quebra de um átomo. Essa quebra é um processo que demanda muita energia, mas gera resíduos altamente radioativos. Então, a ideia é, onde é que eu vou colocar esses resíduos que não são aproveitados? Onde é que eu vou armazenar esse material? Então, alguns países têm criado várias soluções, mas são soluções que geram acúmulo e não resolvem o problema. Por exemplo, a Suécia costuma criar tanques de água e armazenar esse lixo radioativo dentro desses tanques de água. Por quê? Para poder inibir ainda mais o fator radioativo. Mas resolve? Não resolve. Aqui no Brasil, por exemplo, tentaram fazer o quê? Armazenar esse lixo radioativo em alguns terrenos em Goiás, por exemplo. E aí foi aquela história do césio radioativo, que as pessoas cavando, né, descobriram aí esse lixo radioativo e isso causou sérios danos para a saúde. Então, esse hoje é um problema. O que fazer com o lixo radioativo? Em Angra dos Reis, eu costumava levar inclusive meus alunos lá, né, em visitas técnicas. Lá tem vários tanques de armazenamento de lixo radioativo. Mas chegou num ponto que a quantidade de lixo é tamanha que a área não comporta mais a quantidade de lixo acumulado. Então, isso vai chegar um momento em que não vai ter aonde mais colocar o lixo radioativo e chegou a hora, inclusive, de desativar a usina nuclear. Então, tem várias ideias surgindo ao redor desse tema, mas a gente entende, a gente acredita que esse é um verdadeiro problema, que hoje não existe uma solução prática para isso. Muito triste isso. Bom, a gente agradece a sua participação na nossa entrevista. E é isso, esperamos que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a energia nuclear com os nossos professores Thiago e Felipe. Valeu, pessoal!